Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. A economia não vai nada bem, aí você decide pedir um aumento para o seu chefe. Vai sozinho, na cara e na coragem, e aproveita e fala das condições de trabalho, que também precisam melhorar. Pode dar certo, mas neste caso, a união faz a força. Quando a maioria de uma categoria decide reivindicar, é muito mais provável que se abra um canal de negociação entre a empresa e os funcionários. E quando não há diálogo, uma das saídas é cruzar os braços. Paralisação, greve. A Constituição Federal assegura o direito de greve a todo o trabalhador. Bom, a Constituição é de 88. E antes disso? Em 1980, cerca de 200 mil metalúrgicos estavam em greve em São Bernardo do Campo, em plena ditadura. Para saber se valeu a pena, a gente conversa com um dos veteranos das grandes greves, Expedito Soares. Ele foi operário, dirigente do sindicato e deputado estadual pelo PT por 2 mandatos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é um prazer. Pode ser. Como é que começou essa história toda? A gente conhece de operário a presidente, de operário a deputado. É verdade. Então, nós, lá no Grande ABC, na medida que eu vim do meu estado de Minas, me radiquei lá em São Bernardo, e aí comecei a jogar futebol, trabalhar nas fábricas, trabalhei em várias fábricas, e foi então que eu conheci o companheiro Lula e outros dirigentes do sindicato na época. E aí comecei a atuar, ainda muito jovem, mas era muito mais voltado a jogar futebol, conhecer, ter aquele convívio de interface. Mais de lazer? Mais de lazer do que propriamente político. Mas era muita repressão, muita violência, a gente via muita coisa ainda, a gente acompanhava pela imprensa alternativa, vamos assim dizer, que era alguns jornais da época que eram o Opinião, o Jornal Movimento e tal. Aí quando chegou nos anos 72, 74, 75, naquele período, a gente já estava atuando dentro do sindicato, fazendo ali propriamente a militância política dentro do sindicato. Mas aí vocês estavam no sindicato e ainda trabalhavam na fábrica? Trabalhavam na fábrica. Operários. Só que a gente atuava no sindicato nos finais de tarde, nos finais de semana. Tinha atividades de toda ordem no sindicato. O sindicato era um ponto aglutinador dos operários. Sindicato, né? Dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. E Diadema. Depois virou sindicatos metalúrgicos do Grande ABC, do ABC inteiro. Bom, ali, dentro desse contexto de convívio, aí foi quando o Lula, que era já dirigente do sindicato, me convidou para integrar a direção do sindicato. E aí eu participei da eleição do sindicato, e naquele momento que nós entramos na direção do sindicato, nós tivemos uma tarefa já de continuar organizando os trabalhadores no chão da fábrica, dentro das fábricas, que eram, na época, o total de trabalhadores eram milhares, né? Só uma Volkswagen, por exemplo, tinha 42 mil trabalhadores, uma única fábrica, né? E outras grandes empresas tinham muito operário. Tinha muita reclamação, tinha muito o que fazer. Muita reclamação. Qual, por exemplo? Uma mulher trabalhadora, para ir ao banheiro, ela tinha que ir no chefe, pegar uma chapinha de controle para ela ir no banheiro. Para ela fazer xixi, ela tinha que passar no chefe. Ah, não, agora você espera porque tem a outra lá. Então, era um controle extremamente rigoroso de toda a ordem, né? Dentro da Volkswagen, por exemplo, tinha um sistema muito autoritário, sistema nazista mesmo, né? E outras grandes empresas, alemã, sueca, o jogo era muito pesado dentro da fábrica. E até então, desculpa cortar o senhor, deputado, até então ninguém tinha se organizado dessa maneira. Não tinha. Aí quando chegou os anos de 78, nós comandando o sindicato, uma diretoria recém-eleita, só em 24 trabalhadores eleitos para dirigir o sindicato, nós chamamos uma greve. Fomos lá, chamamos os trabalhadores, falamos, vamos fazer uma greve aqui, porque não dá mais, não sei o quê. Aí os trabalhadores atenderam o nosso chamado. Aí fizemos uma greve nas empresas automobilísticas.
Porque Desculpa tem interromper o automobilista... senhor de novo. Era uma greve sem garantias. Como Sem garantia hoje, nenhuma. Como hoje Tinha a lei existe. 4.330, que era uma lei antigreve, né? A lei antigreve tinha outros instrumentos jurídicos para reprimir, intervir no sindicato, prender trabalhador, instrumento que a ditadura usava mesmo, para truculência pura. Podia ser todo mundo demitido. Na hora, se eu quiser. O empresário só não fazia isso porque não tinha mão de obra para repor. Então era Porque a complicado. imprensa devia estar acompanhando A também. imprensa acompanhava, mas acompanhava assim, acompanhava com aquelas limitações que até a imprensa Tinha. não divulgava o que realmente acontecia. Aí em 78 nós fizemos aquela greve basicamente nas empresas automotivas, que produzia veículos, autopeça, empresas de máquinas, outras áreas nós não tínhamos organização suficiente. Uma ou outra tinha, mas nós pegamos o setor automotivo e paramos as fábricas. Paramos em 78, fizemos um acordo salarial com os trabalhadores, com a empresa, com o Sinfávia, sindicato patronal na época, né, e até hoje. Fizemos um acordo sindical de 34,1% lá de reajuste. Reajuste salarial. Tal, não sei o quê. Aí ganhamos uma credibilidade muito forte perante o conjunto geral da categoria. E aquele acordo que a gente fez com as automobilísticas, a gente começou aí nas portas de outras fábricas, de outras áreas, e mostrar para o trabalhador, olha, lá eles pararam e conseguiram. Se você parar, você consegue também. Aí começou igual dominó. Várias outras empresas começaram a parar e as empresas passaram a estender o acordo. Não, a Volkswagen, Ford, Mercedes, eu também dou, mas não para. Então, às vezes, nem parava, o empresário chegava e dava. Ele poderia dar, então ele, para não pagar, muitos não davam e a gente parou a fábrica dele. Aí estendeu aquele acordo salarial para toda a categoria. Isso em 78. Aí em 79, nós acumulamos todo um trabalho e na database da categoria, fizemos outra grande greve porque eles não queriam corrigir condições de trabalho, aceitar a comissão de fábrica, liberdade e autonomia sindical, várias reivindicações que nós apresentamos como pauta de reivindicação na época, foram negadas. Em 79. Aí nós paramos todas as fábricas também. Só que aí a gente parou, deu uma palavra de ordem, parou todas. Uma ou outra que ficou para trás. Aí levamos os trabalhadores para um estádio da Vila Euclides. Lá é conhecido hoje como estádio 1º de Maio. E botamos lá 200 Isso foi em mil 80. trabalhadores. Não, isso foi em 79. Tá. Aí fizemos uma grande greve. Aí o ministro Murilo Macedo, que era o ministro do Trabalho do regime militar, ele, João Figueiredo, era o presidente da República, foi lá e interviu no nosso sindicato. Afastou toda a diretoria do sindicato, prendeu dezenas, centenas de trabalhadores. Em 79, por exemplo, eu fui preso 8 vezes. Eu era preso, soltava, trazia para o DOP, soltava, era um sufoco. Mas não era só eu, eram vários trabalhadores. E a gente estava acreditando que poderíamos avançar naquele processo todo. Lá em 79 aconteceu muita coisa com as grandes greves. Aí, com a intervenção federal no sindicato, sindicato cercado, aí a gente teve que pedir os trabalhadores para voltar ao trabalho e dar uma trégua, para tentar negociar, de 45 dias. Aí teve trabalhador, alguns grupos organizados dentro da categoria, que achou que a gente tinha traído os trabalhadores, onde se viu isso, dá uma trégua, não pode, não sei o quê. Aí demos uma trégua e falou, não, vamos dar um tempo para mostrar que não somos radicais. Eram quantos parados, mais ou menos? Na categoria ultrapassava 200 mil. 200 mil, 250 mil, aproximadamente por aí. Muita gente. Era muita gente. E era muita gente parada em várias fábricas e nós éramos um grupo pequeno de dirigentes. Então tinha coisa que você tinha que montar um grupo auxiliar de comissões por fábrica para nos ajudar. E a gente comandou aquela grande greve em 79. Aí o governo falou, bom, já que vocês tiveram uma atitude de tolerância, imagina, o regime militar ia pensar isso. Aí eles devolveram o sindicato. Falou, tá aqui, pega, o sindicato é de vocês mesmo, do que não vamos fazer com isso? Aí devolveu, aí a gente retomou o sindicato, submetemos o mandato novamente numa assembleia, os trabalhadores falaram, não, vocês continuam. Aí eles continuaram, inclusive está num filme do Renato Tapajós, um longa-metragem que ele fez chamado Linha de Montagem, conta bem essa história pormenorizada. Quem quiser, quem estiver vendo,
Pode assistir. Pode assistir, lá tem condição de... Dica de história essa aí. Documenta em tempo real todo o acontecimento, o movimento que nós vivenciamos e organizamos lá no Grande ABC. Inédito. E aí, em 79, aí criou todo aquele clima, com o sindicato na mão, e tem um trabalhador que ficou insatisfeito. Aí nós falamos, bom, 1980 vem aí. Aí quando chegou em 1980, nós organizamos a categoria 10 vezes mais. Só que aí a gente organizou diferente. Que foi naquele 1º de maio histórico. Que aí a gente fez aquele 1º de maio histórico. Eu já achei que o senhor estava falando desse antes. Não, isso foi antes. Antes a gente já lotava os estádios, fazia 1º de maio. Aquele foi apenas mais um. Aquele foi um porque quando os trabalhadores estavam na rua, nós estávamos na cadeia. Eu, Lula e Djalma Bom, nós estávamos presos, confinados, incomunicáveis. O DOPS tinha nos recolhido aqui, né? Então a gente estava incomunicável. E lá, a grandeza daquele 1º de maio é que nós estávamos presos e os trabalhadores foram para a rua. E mais de 200 mil. E lotou o estádio e a polícia sentiu pressionada e teve que sair de lá. Né? Então o povo saiu pela rua e tal. Então foi um cenário bonito, foi muito divulgado, até pela a comoção social que estava colocada naquela época, em função das nossas prisões. Todo pai de família, homem trabalhador, está preso por quê? E eles saíram em passeata também. Saíram em passeata e tal, e foi uma coisa bonita, muito bonita. Lá no filme também coloca muito esse acontecimento. E só que em 80, quando a gente decretou a greve, a gente chamou os trabalhadores para entrar em greve, muita gente achava que, será que o regime militar... Mas a gente não queria só reivindicar o salário. A gente estava também numa briga política contra o regime. Isso que eu ia perguntar. Você percebe? Porque melhorar o salário é interessante. Melhorar as condições de trabalho eram fundamentais. Né? Organizar o trabalhador no chão da fábrica, muito importante. Não, acho que dá voz para um trabalhador numa negociação, exatamente, uma voz que ele nunca tinha tido. Exatamente. Ali tinha políticos de todas os partidos, que na verdade eram o MDB na época, que teve um apoio fantástico, o prefeito da cidade, Tito Costa, Teotono Vilela, Franco Montoro, vários deputados estaduais, meu amigo Fernando Moraes, que foi deputado com a gente aqui, vários companheiros que foram de outros partidos, lá estiveram e viram a seriedade do movimento, e a gente continuou fazendo toda essa luta, e o movimento ele extrapolou só uma greve reivindicatória salarial. Ela virou um acontecimento nacional e político. Colocou muito em xeque o regime militar. E agora? Como é que fica? Né? O empresariado ficou encurralado nesse cenário todo. Falou, bom, e agora? E aí, nos anos 79 e em 80, começou a pipocar greves pelo Brasil inteiro. Em outros setores? Até em outro setor, era bancário. Um dia eu lembro que eu vi lá, vi no jornal, Coveiros de Salvador em greve. Eu falei, nossa, mas veja a dimensão disso. Né? E aí, na medida que nós, quando nós saímos em maio da prisão, aí a gente não podia mais voltar para o sindicato, todas as empresas nos demitiu todos os dirigentes, nós ficamos desempregados, aí olhamos um para a cara do outro e falamos, vamos criar o PT, vamos criar o Partido dos Trabalhadores. E aí a gente saiu pelo Brasil afora, criando o partido, chamando os trabalhadores a se organizarem. E aí o pessoal perguntava, bom, o que é trabalhador? Define. O que é trabalhador? O trabalhador é o bancário, é o professor, é o metalúrgico, é o jornalista. Por que não? O médico. Que entrega ali a sua força de trabalho. Que entrega ali a força de trabalho, ele é um trabalhador, na sua concepção, né, real. Aí a gente começou a fazer todo esse debate. Aí eu pensava, mas o pequeno empresário, mas ele é empresário, ele é pequeno, ele pode. Aí ficava aquela discussão, pode, não pode e tal, uns achavam que podia, outros não. Aí essa discussão foi avançando, construímos o manifesto em 81, numa convenção provisória do partido, em abril de 1981, divulgamos o manifesto programa da criação do PT, e aí criamos o PT, andamos pelo país afora, eu, Lula, Djalma e outros companheiros que foram caçados, Jacob Tá, que era dos petroleiros de Campina, Olívio Dutra, que era
bancários de Porto Alegre, o João Paulo Pires, que era metalúrgico de Monlevade, de Minas Gerais, e vários outros, pelo país afora, que eram, estou lembrando aqui de alguns apenas. Né? E a gente começou a criar uma direção nacional do PT, provisório, e naquela época, a lei que o PDS aprovou lá em Brasília, que era a ampla maioria, mesmo com a resistência do MDB na época, é de que um partido novo para criou lá o pluripartidarismo, aprovaram uma lei lá no Congresso, mas que o partido, para se tornar um partido, ele tinha que ter 5% dos votos nacional. Era para inviabilizar mesmo. Só que a gente já tinha gente no Brasil inteiro, do Amapá, no Rio Grande do Sul, comissões provisórias, em diretórios provisórios, já estava tudo cidade, organizado, já estava ramificado. Aí, quando nós fomos para a eleição, a primeira eleição do PT foi em 1982. Foi quando eu, inclusive, fui eleito deputado aqui para casa. Peraí, vamos contar essa história no próximo bloco? Claro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias do Poder Legislativo. Não sai daí, até já. De volta com memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista um veterano das grandes greves, está explicando aqui pra gente como é que esses movimentos começaram no Brasil, o Expedito Soares, ex-deputado estadual por 2 mandatos aqui na Assembleia. Bom, a gente parou no finzinho do primeiro bloco, começando a contar como é que o PT entrou nessa primeira eleição. No cenário nacional. No cenário nacional, partidário, né, e político. Exatamente. Em 82, é isso, nas eleições de 82. Que foi a primeira eleição. Ele, muito embora ele foi criado nos anos 80, 81, e aí tivemos a primeira eleição a qual nós participamos, que o PT se apresentou para a sociedade brasileira, foi em 82. Assim, quanto partido disputando o voto. Que o senhor já disputou. Disputei. Para cá. Disputei, fui do total dos 84 deputados, hoje são 94, dos 84, eu fui o 30º de todos, o mais votado. Eu estava desempregado, 2 anos e tal, eu competi, tive quase 70 mil votos na época. Era uma votação fantástica, né? Na época, teve deputado que foi eleito com 10, 12 mil votos, e a gente teve uma votação... Do meu partido, eu fui o 2º mais votado. Com a responsabilidade de fazer parte da primeira bancada do partido aqui na Assembleia Legislativa. Não tinha sido candidato a nada. A primeira campanha... Bom, mas já tinha sido preso, já tinha sido eu morava dentro de uma favela. Eu morava dentro de uma favela no Jardim Calucos, em São Bernardo, 2 anos desempregado, e fui candidato a deputado estadual com um Fusquinha emprestado, um único Fusquinha azul, que eu dirigia, aí pintei a porta lá, deputado estadual do PT. Aí o cara tá te pagando bem? Eu falei, o candidato sou eu. Eu falei, o candidato sou eu. O cara ria como você riu agora. Ué, mas você tá rindo? Pois é, mas eu sou o candidato. Eu, poxa. Aí o cara na favela lá e falava assim, imagina, pai. Eu falei, vou ganhar a eleição e volto aqui. E volto com aí esse Fusquinha ele falava aí, assim, né? não, mas aí depois eu ganhei a eleição, aí o Ferreira Neto, que tinha um programa de televisão, programa político, tal, meio assim, com perfil semelhante ao do Jô, né? Aí ele me convidou lá e tal, ele, mas como, você teve tanto voto, desempregado? Uma campanha modesta? Não, a campanha modesta não, sem campanha. Campanha. Tinha um amigo meu que tinha uma gráfica, que ele fazia, quando ele refilava a resma, aquele papel grandão, para cortar em tamanho sulfite, sobravam uns pedacinhos de papéis. Aí o que ele me dava aquelas caixas de pedacinho, aí eu pegava, fazia carimbeira. Pegava, comprava uma carimbeira com carimbinho, pegava aqueles papéis e carimbava. O número. Carimbava o nome e o número. Era o santinho. E aí ia na porta da fábrica, num bairro, falava, sou candidato, meu papel é esse. Mas já era conhecido da categoria. Então eu fazia esse trabalho. Aí eu acabei sendo muito bem votado. E essa bancada aqui, a primeira do PT, quem é que fazia parte? Então, era a primeira bancada,
nós tivemos o seguinte, alguns deputados que vieram do MDB, migraram para o PT, que era o Sérgio Santos, o Marco Aurélio Ribeiro, vieram os novos, o Geraldo Siqueira, que era um deputado novo, esses três. Depois veio eu, José Cicotte, Lucas Busato. Não era uma bancada pequena. Não, nós fomos eleitos em 8. Depois, a segunda bancada que eu participei, nós fomos eleitos em 10. E desses 8, a maioria era como o senhor, sem experiência tudo operário, política? Tinha 3 que tinham experiência, que já eram deputados. De outro partido. De outro partido que veio para o PT, né? O Suplicy também veio para o PT, que era do MDB na época. Era basicamente essas pessoas que vieram. No comecinho foram pouquíssimos. E aí se somou com o PT, depois eles acabaram sendo reeleitos pelo PT. Bom, e aí, como é que foi esse primeiro mandato? Como é que foi chegar até aqui? Eu diria que os primeiros 4 anos do PT foi muito difícil. Primeiro porque num universo de 84 deputados, que era o total na época, e o governador Montoro tinha sido um governador eleito com esmagadora maioria. Quer dizer, foi uma coisa assim, ele tinha sido um senador atuante, uma pessoa que tinha um histórico muito, muito forte. E até porque, até então, até tempos atrás, Lula, a gente apoiava ele, tal como apoiamos o Fernando Henrique para o Senado. Então nós fizemos a campanha deles lá no ABC. Então depois nós resolvemos criar o PT, a gente não apoiou. Já era um viés de oposição? Já era um viés, então, mas eles tinham uma postura autêntica, no caso específico do Montoro, e a gente resolveu apoiá-lo e tal. Na época não apoiamos, lançamos o nosso candidato, que foi o próprio Lula, na época, só para marcar a posição mesmo, que a gente sabia, a primeira eleição, tinha os nomes que tinha, colocamos lá para marcar a posição. E o Montoro foi eleito, e ele teve um mandato, ele pegou o rescaldo da gestão Maluf, que foi um governador biônico, Zé Maria Marinho, aquele povo todo que passou pelo governo anterior, no rescaldo da ditadura, e veio o governador Montoro em seguida, né? Não sei se bate aí nos seus apontamentos, mas bate, eu estava conferindo as datas, bem isso. Aí o que acontece? O Montoro tendo uma postura de governar aberto, então eu ia falar com ele conversar, era uma pessoa muito, e tinha ampla maioria aqui, então foi muito difícil. Até para fazer uma oposição a ele, a gente tinha uma dificuldade muito grande. Bom, ainda existia um período, vocês estavam no período militar exatamente, ainda, né? Só acabou em 85, ainda exatamente. Tinha esse agravante, esse agravante. Aí nós tivemos uma opção no momento de construir o partido. Falou, olha, não vamos ficar aqui brigando, reivindicando coisa no parlamento. Vamos estar no parlamento, se valendo das prerrogativas do parlamento, dos benefícios que o parlamento propicia, mas para construir o partido. Então nós, em 8 ou 10 deputados, a gente dividiu o estado em sub-regiões. Então eu cuidava de uma região, o outro cuidava de outra. Então a gente ia para lá, montava diretórios, acompanhava a eleição municipal, eleição sindical, apoiava todas as lutas que apareciam lá. A gente ia lá, estava junto. Se aproximando. Estava sempre muito perto, fomentando, orientando. Se era greve de professor, a gente estava junto. Tinha uma eleição sindical, a gente estava lá junto, colocando o mandato sempre à disposição. Só que naquela época também, a gente tem que fazer justiça, que não era só nós do PT que fazia isso. Tinha outros deputados do próprio PMDB, né, na época, que era do governo Montoro, que também tinha uma postura assim. Tinha lugar que a gente até trabalhava junto, o pessoal via, que era um sindicato pelego. Tinha uma postura em comum que era contra a ditadura. Exatamente. Mas, essencialmente, a bancada do PT tinha esse compromisso, que era uma coisa na vertical. O partido tinha uma direção que você tinha, construir o partido, fortalecendo os movimentos sociais, os movimentos populares. E ideologicamente... Foi quando criou o Movimento Sem Terra, foi quando vários sindicatos foram modificados as suas direções, foi quando apareceu muitas greves, enfim, muita coisa aconteceu naquele período, até o mundo intelectual, os governadores de oposição, como o Montoro, estava querendo que o governo militar, os militares voltassem para
os quartéis, enfim, era uma ebulição política muito forte naquele período. Pois é, era isso que eu Todos queria nós entender. participávamos disso. Ideologicamente, qual era a postura do partido no começo, né? Porque muita coisa aconteceu com o Sim, PT também sim. ao longo do tempo e a gente Claro, vai claro. chegar lá. Fazia oposição ao Montoro e fazia oposição à ditadura, claro. Claro. Batalhava Muitas contra vezes a ditadura. gente fazia oposição ao Montoro aqui até por uma questão de estratégica de construção partidária. Eu me porque lembro, por exemplo, o Montoro também era oposição da ditadura. Uma coisa que o Montoro mandou na época que eu tive que obstruir, fazer um debate de 1 hora. Imagina, eu, um operário, né, ensino médio na época, eu tive que discorrer sobre um tema chamado aumento de alíquotas de ICMS. Era 15%, ele aumentou para 17%. Mandou a lei para cá. Uma lei complexa, dificílimo. Nós com uma assessoria minúscula. Assessoria E aí técnica. você tinha que se posicionar, ir lá e debater com homens que estavam há 30 anos aqui dentro. Então era muito, eu, José Cicote e outros deputados, a gente tinha que subir na tribuna e sustentar o debate. Então não era muito fácil você fazer uma oposição qualificada para ganhar respeito, ganhar autoridade. É complexo isso. E a gente tinha que se preparar, estudar dia e noite as matérias do parlamento para levar a sério, para ter credibilidade, ter respeito. E essa questão das comissões também? Claro, você tinha que definir, era meia dúzia de deputados mesmo, você tinha que estar nas comissões que você achava mais importante. Muitos que não dava para você estar. Não tinha como, você estava numa, outra, às vezes você estava em 2, 3, você não podia estar em mais do que isso. Porque às vezes tinha reuniões simultâneas, como é que você participava? Não tinha jeito. Começava a comprometer a tua participação. Então você falou, não, vou participar bem nessa e nessa, ponto. Não adianta de querer tampar o sol Mas com a é um peneira. aprendizado e tanto, né? Não, Porque aí terrível, vem... Agora, no processo constituinte, né, Que já foi meu o amigo próximo, Tom Cantali, né? que já foi para frente, já no segundo mandato, foi muito mais difícil. Você tinha que Mas ficar aí já estava madrugada. ambientado, Aí é pelo outra menos. história. Né? Já estava ambientado aqui, pelo Não, menos. já estava. A gente já estava mais experiente, tinha uma bancada um pouquinho maior, tinha uns deputados mais de centro-esquerda, dos demais partidos. Então você já tinha um grupo mais qualificado que pensava parecido com a gente. Então dava para você, o setor mais conservador à direita defendia teses e propostas na Constituinte Estadual muito conservadora. E a gente, o PT, alguns outros partidos de centro-esquerda, batalhavam por teses mais modernas, mais arrojadas, né? Não era fácil, tanto é que ela, depois que ela foi aprovada em 89, já teve aí quantas emendas, né? Já foi modificada, tudo bem, também os anos tá lá atrás, né? Passou bastante tempo. Mas, de qualquer forma, foi um acontecimento muito interessante. Eu me orgulho muito de ter participado desse processo eleitoral, porque eu acho que eu dei a minha contribuição, né? E procurei ajudar no que eu pude, enquanto um parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, e briguei muito. Aqui, Me conta, que brigas foram essas? Olha, aqui a gente brigava, eu me lembro muito aqui uma vez que eu tive um atrito, já no segundo mandato, com o ex-deputado Erasmo Dias, né? Que até foi um episódio muito interessante, que ele todo 31 de março, ele subia na tribuna e falava num grande expediente elogiando o golpe militar. Aí eu resolvi compartilhar com ele esse discurso calor dele. dos acontecimentos. Ele estava ali fazendo todo aquele debate ali, eu pedi a parte, né, no discurso dele, e falei que já que ele estava cumprimentando o Exército Brasileiro por ter contribuído com o país, justiça fosse feita dele também falasse do capitão Lamarca, do Carlos Marighella, que foram pessoas ilustres, que veio do seio das Forças Armadas e contribuiu para a democracia. Aí ele desceu da tribuna querendo me agredir e tal. Oh, chegou quase às vias de fato, poxa. Não, mas isso sempre acontecia. Ah, é? Porque o embate era muito pesado, era muito de frente mesmo, né? Setores assim, muito antagônicos que existiam, né? Então a gente tinha que fazer esse enfrentamento, senão você não mudava, não criava acontecimentos, né? Então isso acontecia muito.
Bom, o senhor falou que foi preso quantas vezes? Várias vezes? Eu, em 79, fui preso 8 vezes. Só em 79, 8 vezes? Aí eu fiquei preso em 41 dias em 80. Aí, depois que o senhor foi eleito para cá, que ainda existia, né, o período Sim. militar, porque acabou só em 85, essas perseguições acabaram? Não, eu tenho notícias de que a perseguição que aconteceu das minhas atividades políticas aconteceram até 91. Até no último tempo que eu estava no mandato aqui, mesmo já com o regime democrático, no SNI, que depois virou aí a BIM, tem prontuário meu, aqui no Arquivo Geral do Estado, na Rua Voluntários da Pátria, que é o Arquivo Geral do Estado, tem pontuários lá de as minhas atividades. Monitoramento. Monitoramento, por exemplo. Eu fiz uma denúncia aqui de trabalho escravo na fazenda Vale do Rio Cristalino, trabalho escravo lá no Pará. Fui lá investigar a escravidão, constatei o trabalho escravo, foi publicado no jornal Estado de São Paulo, né? Isso foi em 84, 85, né? Não me lembro bem o ano. Estava documentado. Em 91, tinha relatório acompanhando minhas atividades. Eu já não estava, já estava como advogado numa entidade sindical e eles tinham meu prontuário. Eu falei, não vai me acompanhar o resto da minha vida? Vai acabar nunca. Então, quer dizer, espero que agora esteja mais tranquilo. Por isso que não é possível. Por quê? Na verdade, não há necessidade. Até porque eu não tô mais inserido, não sou mais candidato a nada, sou político, sou um simples advogado em São Bernardo do Campo. Eu acho que é uma boa fonte de história também, né? Então, mas eu acho que tivesse que fazer. Até porque, quando a gente acompanhava os movimentos sociais no interior do estado de São Paulo, por exemplo, invasão de terra, por exemplo, né? Eu fui acompanhar em Itapetininga, depois de Sorocaba, ali, uma invasão de terra. O pessoal estava lá, invadiu a terra, não sei o que e tal, estava lá uma briga lá, uma localizada num lugar lá. Aí o pessoal, fui lá, dei apoio ao seminário de Itapetininga, seminário de padre lá que estava dando suporte, os pessoal lá, os sem terra lá que estava lá. Aí depois ligaram para ele, deputado, corre aqui porque está uma violência aqui, não sei o que e tal. Eu peguei o carro oficial da Assembleia, a L48, aquela chapa preta, fomos para lá, para o interior. Então lá você entra na escuridão, 2 horas da madrugada. Passa uma cancela, uns caras armados. Passa outra cancela, cheguei lá, cabrito morto, cavalo morto, casa pegando fogo e tal. Aí eu falei, mas onde se viu? A polícia não pode fazer isso. Eu falei, não é a polícia, não, é os jagunços da fazenda que tacou fogo em tudo e botou os trabalhadores embora. Em São Paulo. Quer dizer, então, veja, então tinha lugar que nós, enquanto deputados, a gente tinha que interceder com a Casa Civil do Montoro ou do Quércia, né? Na época, com o Comando Geral da PM, para conter a violência, porque a concepção da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma concepção formada no seio do regime militar. A polícia, ela não é para fazer, ela é para tirar o cidadão delinquente, entregar ele para a justiça, não é matar, executar. Então vocês atuavam também nessa questão da justiça. Nessa intersecção aí, dizer, olha, de denunciar, governador, a gente falava com o governador, olha, fala com o comando lá da tropa de choque, porque ele está fazendo um massacre aqui. Por exemplo, teve um conjunto habitacional que eles foram cumprir uma ordem de despejo em Santo André, eles levantaram batina de padre, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em pleno governo Quércia. Levantou batina de padre e bateu no padre, na bunda do padre. Pegou criança de 10 anos e bateu na bunda da criança com o cacetete. Mulheres, senhoras, que estavam lá com um buquê de rosa, com rosas, para dar para os cavalerianos lá, os da cavalaria, pegou as rosas, dava para o cavalo e bateu nas mulheres, humilhou, pisou em criança. A gente falava, Montoro, Quércia, dá uma olhada aqui. Comando está sem comando. Os caras não podem fazer isso. Sem falar das mortes, né? Então a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é violenta, ela é truculenta, ela é educada historicamente na forma do regime militar. Ela ainda combater. É, na opinião do senhor? Ainda é assim. Então isso precisa ser denunciado. Hoje a gente vê aí denúncias de assassinato, verdadeiro assassinato. Porque o cara é delinquente, está preso, desarmado, leva para a justiça. Se o juiz vai soltar, ele que assuma a responsabilidade de soltar aquele delinquente, né?
Ele está pecando contra a sociedade. Agora, a polícia não tem autoridade para matar. Então, já ela vem fazendo isso há anos. E a gente, por exemplo, nós, deputados, em rua, nós fomos violentamente agredidos. Teve deputado que quebrou o dente, eu fui, então, apanhei na rua várias vezes, muita violência. É isso, vamos falar mais um pouquinho. Isso. Vamos falar um pouquinho mais desse enfrentamento no próximo bloco? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista o ex-deputado estadual Expedito Soares. Está contando para a gente como é que as grandes greves começaram e como é que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, começou aqui na Assembleia Legislativa. Ele fez parte da primeira bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia em 1982, na eleição de 82. Bom, a gente está no último bloco, né, e eu preciso perguntar para o senhor dessa questão histórica. As pessoas hoje talvez não saibam como era difícil, né, fazer uma greve naquela época e o quanto era inovador e desafiador e surpreendente, eu acho, né, para as pessoas quando milhares de trabalhadores cruzam os braços. O senhor acha que falta reconhecimento nesse sentido? E eu também queria perguntar da questão do PT aqui, se muitas vezes também as pessoas se esquecem do começo do partido, né, aqui, que ele teve Ele tinha uma causa muito clara, quando o senhor me conta. Sim. Então, eu acho que na história muita coisa aconteceram, né? O PT ele nasceu com um propósito muito claro, e que eu acho que é organizar os trabalhadores e uma opção pelos pobres. Opção pelo pobre. O pobre nunca teve a condição de participar, então essa foi a opção que foi adotada. Agora, houve um monte de erro nesse trajeto longo de existência do PT, que está aí mais de 30 anos e tal, né? O senhor ainda Muitas faz parte pessoas, do PT? Faço. Eu sou afiliado, eu não tenho atuado como deveria e tal, mas estou dentro. Aí, o que acontece? Eu acho que há erros, muitos erros, também há muito acerto nesses 35 anos, né, do PT, ele acertou muito, há erros. Agora, a grande dificuldade é que a grande mídia, ela explora muito mais o erro e menos os acertos. Eu achava que seria razoável debater, botar na balança os erros, os acertos, né? Eu acho que todo mundo teve erro. O PSDB teve, PDT, onde governou, qualquer partido, né? Eu acho que faz parte da democracia isso. Agora, eu acho que o jogo está pesado hoje, nesse cenário que está colocado hoje, 2015, mas eu acho que a história vai mostrar outro contexto. Agora, eu participei do momento histórico lá da fundação, e até anos, bem depois eu atuei, participei, o PT não houve desvios acentuado, significativo. Vou abrir um parênteses só dentro dessa conversa, só para ilustrar o meu sentimento. Pega, por exemplo, escândalo da Petrobras. Envolve direto ou indiretamente o PT? Sim. Mas os escândalos da Petrobras, ele existe desde quando criou a Petrobras. O Paulo Francis, lá em 90 e pouco, já denunciou que os dirigentes da Petrobras roubavam com as empreiteiras a Petrobras. Então não é uma coisa de agora. Agora, hoje se investiga muito e trouxe à luz do povo brasileiro a corrupção, né? Por quê? Porque a Polícia Federal, sob o comando do ministro da Justiça e do governo federal, está fazendo. No passado, teve um engavetamento, engavetava-se. Não investiga isso, contém aquilo, não, aquilo vai pegar em tal setor, mexer, não, engaveta, segura. Tal como no regime militar segurou. E os governos posteriores ao governo militar segurou. Agora, nesse governo, que corte na carne, seja quem for, investigue, puna, prenda, entrega para o judiciário. O judiciário tem a sua independência, o Ministério Público tem a sua independência, quem roubar tem que ir para a cadeia mesmo, seja de que partido for, só que
Do jeito que está, o Ministério Público está capenga, está focando só um lado. Deveria pegar todo mundo. Por quê? A lei não é para todos? Deputado, o senhor tem orgulho do partido que o senhor fundou? Tenho. Tenho orgulho, sim, porque eu acho que o partido até, ele mais acertou do que errou. Se há um ou outro que possa ter errado, que pague pelos erros. E está pagando. E o senhor tem orgulho da participação do senhor por aqui, pela Assembleia? Tenho nesses dois mandatos? Tenho, porque eu entrei aqui de mão limpa e saí com a mão limpa. Entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Deixei de ser eleito deputado federal em 90, faltando apenas 109 votos para me ser eleito deputado federal. Fiquei como primeiro suplente e resolvi abandonar a política. Nunca mais concorri a nada. E encerrei a carreira, fui ser advogado e cuidar da minha vida. Agora, isso é uma autocrítica também da política, que eu acho que a política, Viviane, não pode ser profissão. Política não é profissão. E tem Você sido? tem que ser transitante. Tem sido. Tem cara que está 40 anos como vereador, 40 anos como deputado estadual, como senador. Chega uma hora que é até interessante você passar para o outro. Deixa o outro fazer. Você não tá, pega lá, faz. Depois volta. Você se autorrecicla. Porque tem gente... Tem um vereador amigo meu que falou, eu sou vereador há 30 anos pelo PT. Eu conheço muito. Você pode me apoiar? Eu falei, mas você quer fazer o que você não fez até hoje? Se o cara cumpre um tempo de deputado, eu acho que é razoável, é inteligente, é bom até para ele mesmo, deixar de ser deputado. Se ele é tão representativo, se ele tem tanta base social, sai e fala, esse ano eu não vou concorrer não, concorra outro. Por que não? Por que não? Vai e volta a fazer a sua atividade. Agora, se ele fica só político. Tem cara que está no Congresso Nacional há 50 anos. O senhor acha que essa questão da pessoa ficar por muitos mandatos... Perpetuando lá, causa cria uma estagnação. Vício, cria vagabundagem, cria vício, propicia corrupção, propicia coisas diversas. Acomodismo do político. Ele não quer trabalhar. Ele fala, fui eleito, agora só daqui 4 anos, vamos deitar em berço esplêndido. Vai trabalhar, rapaz. Vai pisar em merda de cachorro, subir morro de favela. Vai andar pelo interior dos estados. E cara pinta o cabelinho de caju, lá bonitinho no Congresso Nacional, fica fazendo lobby. Faz uma caricatura ali. Né? Bonitinho, e o tempo vai passando, e a população está pagando o pato. Então, veja, todos os partidos estão incorrendo nesse erro. Devia ter uma política dos partidos de permitir 1 ou 2 reeleições. Se o cara é bom mesmo, é representativo, ele volta. Eu vou ficar fora, vou me reciclar, vou ver os movimentos sociais, deixa o movimento social sentir minha falta. Quem acha que eu sou importante no parlamento, me reconduza depois. Ou você não tem confiança. Ali, né? Tem que estar sempre ali, se sucedendo. Não, sai fora. Qual é o problema? A alternância é democrática, é importante. Então eu não tenho problema. Eu só, por decisão minha, tanto é que em 1994, depois de 4 anos depois, o partido na minha cidade, com 2 candidatos a deputado estadual, que foram eleitos, que é o Djalma Bom e o Wagner Lino, que chegou a ser eleito em 94, para deputado estadual, ficou até 98 aqui, eles me procuraram, junto com vários partidos lá, né? Falou, sai candidato a deputado federal, que é seu momento. Falei, rapaz, eu não quero mais, ponha outro. Eu não quis mais sair, por uma opção minha. Começou a advogar. Eu já estava advogando, já fazia 4 anos que eu estava como advogado e tal. Então, eu acho que essa grandeza que as pessoas têm que ter. Você tem que ter... Ninguém é perfeito a vida inteira. Na verdade, chega uma hora que você tem que olhar e falar, bom, eu já não tenho mesmo a performance. É igual um jogador de futebol. Chega uma hora que o cara está ali, ele não é mais a mesma. Tem que aposentar. Tem que ter humildade, de dizer, olha, meu tempo chegou, eu vou embora. Ué, por que não? Não é desonroso. Eu falei, eu vim aqui, cumpri meu papel no auge da minha forma, que eu pude contribuir, mas agora está na hora de retirar. Pronto, pegue outro. Qual é o problema? Não é nada demais. Mas não, o pessoal vai ficando, faz da política uma profissão, um negócio. E começa a ganhar dinheiro, fazer maracutaia, e vai indo. Eu sou contra isso. Eu sou de uma outra escola política. Essa que o senhor contou pra gente que começou no chão da fábrica? Exatamente. Eu sou dessa escola, chão de fábrica, de ouvir, de prestar atenção. De dialogar? De dialogar,
de ter ido lá no movimento social, conhecer, sentir. Se o cara não quer que eu... Não estou obrigando, não sou obrigado a ser candidato. Qual é o problema? Qual é o problema, né? Eu acho que tem que ser assim. As pessoas têm que ter essa serenidade, tem que estar seguro do que faz e fazer bem feito, né? Para que as pessoas falem, não, você... Tanto é que até hoje, 20 e tantos anos que eu larguei, tem que falar, pô, você não sai, pelo menos a vereadora. Eu falei, não quero mais, eu acho que não. Tem Isso é gente uma que pode decisão ser, já uma na decisão, vida do senhor, né? Pessoa pode sair, tem quantas outras pessoas. Eu já tive meu momento político de ser político, de fazer trabalho político partidário, contribuir no parlamento. Eu acho que eu já dei minha contribuição. Que venham outros. Eu não preciso disso aqui. Tem gente que mata, faz loucura para ter um mandato. Eu acho um exagero. Eu falei, né, na abertura, contando sobre essa questão do direito da greve, que eu ia conversar com o senhor para saber se valeu a pena. Valeu muito a pena. Nessa questão dos direitos trabalhistas. Valeu por dois enfoques. Primeiro, que a gente conseguiu resgatar a democracia no país. Contribuímos, porque acho que todo mundo contribuiu para o desgaste da ditadura acabar no Brasil. Os intelectuais, no parlamento, muita gente. Não foi só a greve que... A ditadura, ela estava, né, fazendo o que não deveria e a nossa greve, grande greve, ela deu uma contribuição para empurrar e ajudar, né? Então valeu muito por isso, a greve valeu muito a pena por isso. Valeu muito a pena, não diga nem pelas conquistas salariais, reivindicatórias, não. Não. Valeu pela a ganhada de consciência política de uma classe, que se estendeu para outras classes sociais. De classe de trabalhador, classe bancária, classe não, digo categoria, né? A classe trabalhadora é um todo, mas a categoria de outras categorias, bancário, uma classe que descobriu sua força, e aí foi passando então, para as viu outras. Que é possível, pô, mas peraí, é possível. Então valeu a pena, basicamente por essas duas vertentes. Aí eu diria uma menor, a gente ganhou experiência, criou o PT, bom, legal, bom, valeu muito a pena. Outra que teve reivindicações salariais na época e depois, bom também. Se você for ver, valeu muito a pena. Olha, muito obrigada por dividir essas conquistas todas com a gente, essas memórias, essas lembranças. Ainda bem que eu estou aqui e muitos, infelizmente, já não estão mais. Pois e pra gente é muito muitos interessante já foram embora. saber Na minha bancada lá atrás já foram embora. O José Cicotti e foi o Sérgio dos Santos. O Sérgio foi um acidente fatal com ele, né? Poxa, que esse programa fique de homenagem para eles também. Fica de homenagem. Grandes companheiros. Cicotti faleceu há pouco tempo. Muito obrigada, deputado. Não há de ser. Obrigado a você, obrigado a todos. Espero ter dado a minha contribuição. Muito obrigado. Com certeza. E obrigada a você também, que acompanhou mais um Memórias do Poder Legislativo. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.